Olá pessoal, bom dia. Sou o professor Júlio César, de matemática, e eu gravei esse vídeo, essa videoaula, para ajudar, vocês com o assunto do terceiro bimestre. Então a gente vai começar hoje com os assuntos do terceiro bimestre e ajudar também a auxiliar o professor que estiver me substituindo, né? O professor, a professora que me substituir também vai estar auxiliando ele nessas aulas aí de matemática, tudo bem? Então, eu peço que vocês, peguem um caderno, copiem a aula, prestem atenção na explicação, façam silêncio, tá? Participem e combine com o professor ou a professora que estiver me substituindo para ou copiar tudo e depois ouvir a explicação do vídeo, ou então, ao contrário, ver a explicação do vídeo e aí no final já copia, tá bom? Vou pedir para o professor e a professora, no final, ele dar o visto aí no caderno de vocês, tá bom? Então, as nossas aulas sempre anotar aí no caderno as aulas, tá? Então, o primeiro assunto, o primeiro conteúdo aqui do terceiro bimestre é equação do segundo grau, né? Então, é um assunto bem legal, é um assunto bastante extenso, com muita coisa, né? É tanto que pega mais da metade das aulas desse terceiro bimestre, tá? E essa aula de hoje, ela vai ser referente às aulas um, 2 e 3 do material digital, que é essa apostila aí que vocês têm, tá bom? A apostila do terceiro bimestre. Então vai ser a aula um, 2 e 3, que é a resolução de equações do segundo grau, que é as equações quadráticas, tá bom? Então é um assunto bem legal aí que a gente vai começar hoje. Então, o objetivo da nossa aula, a habilidade da nossa aula, é compreender os processos de fatoração de expressões algébricas com base em suas relações com os produtos notáveis para resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações polinomiais do segundo grau. Tá bom? Então, esse aí é o objetivo da nossa aula. E aí, para a gente começar, a gente precisa fazer uma revisão aí do que é equação, né? O que é, na verdade, qual é a definição de equação? Então, a equação é uma sentença de igualdade, né? Então, precisa ter aí o sinal de igual entre duas expressões matemáticas contendo uma ou mais incógnitas, né? E geralmente a incógnita que usa é o x. Então aí a equação é saber o valor desse x. E a gente tem alguns tipos de equações. Então temos a equação do primeiro grau, do segundo grau, do terceiro e quarto grau e por aí vai. A equação do primeiro grau a gente estudou no bimestre passado, né? E como é que é a forma geral dela? Como é que eu escrevo a equação do primeiro grau? Então, a forma é essa aqui, ó. Ax mais b igual a zero. Né? Então, a gente viu bastante isso aqui no bimestre passado, que é da equação do primeiro grau. Ax mais b igual a zero. Onde o a e o b, eles são coeficientes, são números aí, são coeficientes. E o a e o b, eles têm nome. Aí, qual é o nome do a e do b, né? Então, o a é o coeficiente angular, né? Vocês lembram? Então, aí é o coeficiente angular. Então, tá aqui, ó, coeficiente angular. E o b? Quem é o b? O b já é o coeficiente linear, né? Então, b, coeficiente linear. O a, que é o coeficiente angular, a gente sabe, que o coeficiente angular, que é o a, ele é a variável, né? Então, aí, ele é variável, ele varia. E o b aqui, ele é o fixo. Tudo bem? A equação do segundo grau, então, a gente tem aí, a forma de ax2 mais bx mais c igual a zero. Então, aqui, na lei geral da equação do segundo grau,
eu tenho três incógnitas, né? Eu tenho aqui a incógnita A, aliás, desculpa, eu tenho três coeficientes, o A, o B e o C, tá bom? Mas aí depois a gente vai falar de cada um desses aí, A, o B e o C. A equação do terceiro grau, né, ela é escrita na forma de ax3 mais bx2 mais 6x mais d igual a zero. Já aparece aqui, ó, quatro coeficientes, o a, o b, o c e o d. Já na equação do quarto grau, aí também tem uma forma geral, tudo bem? Mas o que interessa para a gente é a equação do segundo grau, tá? Lembrando que toda equação aqui, o a ele é diferente de zero, né? Ó, por quê? Se essa equação aqui do primeiro grau, né? Se o a for igual a zero, se o a for igual a zero, então ele igual a zero ele vai embora, vai ficar só b. Então aí não é a característica da equação do primeiro grau. Por isso que o a não pode ser igual a zero. Na equação do segundo grau, se esse a for igual a zero, ele também vai embora, né? E aí não vai ser mais uma característica da equação do segundo grau, né? Vai ficar bx mais c, né? Vai ficar uma equação aí do primeiro grau. Então, todas essas equações, né, o a tem que ser diferente de zero. Tudo bem? Então, continuando aqui, né? Aí nós temos aqui, ó, alguns exemplos de equações. Então, vamos lá. Esse primeiro exemplo aqui, x2 menos 2x mais 3 igual a zero. Como é uma igualdade, é uma equação, né? E a equação de qual grau? Do segundo grau, que o grau maior aqui aparece é o segundo, então segundo grau. Tudo bem? A próxima, x elevado a 3 menos 2x2 mais 3x igual a zero, também é uma equação por causa da igualdade, ó, tem que ter igualdade, é uma equação. E de qual grau? Eu tenho o grau 1, 2 e 3, então o maior é o terceiro, então aqui é do grau 3, equação do terceiro grau. A próxima aqui, 5x mais 5 maior do que zero. Aqui já não é uma equação, porque eu tenho um sinal de maior, né? Maior que. Então, aqui já é inequação, né? É um outro assunto, mas aqui não condiz uma equação. 4x ao quadrado menos x mais 3 menor que zero. Aqui também, ó, não é uma igualdade, então não é uma equação, é uma inequação, né? Então, isso aqui também não é. Próximo, 2x menos 0,5 igual a zero é uma equação que eu tenho igualdade. E do primeiro grau, que é x elevado a 1, né? Do primeiro grau aí. 6 mais 4x mais x ao quadrado igual a zero é também uma equação que está em igualdade. E o maior grau é o grau 2, então é a equação do segundo grau. E o último, x ao quadrado menos x diferente de zero, não é uma equação, porque eu tenho aqui uma diferença, né? O sinal de diferente. Então, aqui também não é uma equação. Tudo bem? Então, aí, né? Chegando aqui, eu tenho aqui, ó, a equação do segundo grau, que é escrita nessa forma, ax ao quadrado menos bx mais c igual a zero, onde o a, o b e o c, eles são coeficientes, né? E o a, o b e o c, eles têm um nome, assim como tem aí na equação do primeiro grau. Então, quem é a, né? O que é o a? O a é o coeficiente angular. Então, o a é o coeficiente angular. E a gente sabe que o coeficiente angular, ele varia, né? Ó, a parte que ele varia. Ó. Então, aí, ó, é o coeficiente angular. Tudo bem? E quem é o b? Então, o b aqui é o coeficiente linear, né? Ó, coeficiente linear. E o b, que é o coeficiente linear, ele também varia, tá certo? Ele varia conforme o x, tudo bem? E o c? O c também é um coeficiente, né? Só que agora o c, ó, ele vai ser um fator, né? Um valor, um fator constante, né? Então, um fator constante é o c, ele não varia, tá? Então, não varia. Então, c aí é um fator constante, né? É uma parte, é um coeficiente constante que ele não varia, tá bom? E aí, a gente tem que identificar, a primeira coisa é identificar quem é o A, quem é o B, quem é o C,
né? Então, aqui nós temos 3x ao quadrado menos 2x mais 3. O a é sempre o coeficiente que está do lado do x ao quadrado. O b é o coeficiente que está do lado do x. E o c é o coeficiente isolado, né? Sozinho, ele não está ligado a nenhum x. Então, aqui, quem que está do lado do x ao quadrado? O a é o 3, né? Ó, então, aqui é 3. E o b? Quanto é que é o b? O b é o menos 2. O menos faz parte aqui, né? Então, b é o coeficiente, o b é o menos 2. E o c é o que está isolado aqui. Então, quem está isolado é o 3, né? Mais 3 ou 3. Então, a é 3, o b é menos 2 e o c é 3. Aqui no próximo, menos 3x ao quadrado mais 4x mais 1, quem é a? O a é o menos 3, né? O coeficiente menos 3, que está do lado do x ao quadrado. O b é o mais 4, ou 4, né? Então, b é 4, e o c é 1. Então, c é 1. Aqui no x ao quadrado mais 4x mais 1, quem é a? O a é o número que está aqui do lado do x ao quadrado. Que número é esse aqui que fica aqui desse lado, né? Como não tem nenhum número, mas eu sei que tem um número aí, que é o número 1, né? O número 1 que está do lado aí do x ao quadrado. Quem é o b? O b é o 4, né? O número 4, que está do lado do x. E o c é mais 1, ou 1. Tudo bem? No próximo aqui, 3x ao quadrado menos x igual a 0. Então, o a. O a é o número que está do lado do x ao quadrado. Que número é? É o número 3. O b. O b é o número que está do lado do x. Aqui, como não aparece nenhum número, mas eu sei que tem um número 1 aqui, né? Então, é menos 1. Né? O menos faz parte aí, então menos 1. E o c é o número que está sozinho. Aqui não tem, ó, número que está sozinho. Não aparece. Aí, então, que eu sei que o c vai ser 0. No próximo exemplo, menos x ao quadrado mais 3. O a é o número que está aqui do lado do x ao quadrado. Como não tem nenhum número aqui, eu sei que ele está escondido, que é o menos 1. Né? O menos faz parte, então vai ser o menos 1. O b é o número que está do lado do x. Só que eu não tenho nenhum número aqui, né? Ó, que está do lado do x. Então, eu sei que o b aqui vai ser 0. Né? O b, como não tem, vai ser 0. E o c é o número que está sozinho, isolado. Qual é o número que está sozinho? O 3. Então, c é 3. O a, aqui nesse caso, vai ser quem? Vai ser 1. O b vai ser quem? Vai ser mais 1, ou simplesmente 1. E o c vai ser quem? O número que está sozinho, o menos 1. Tá? Então, a primeira coisa é identificar quem é a, quem é b e quem é c. Quem são esses coeficientes. Aí eu vou pedir, então, para vocês copiarem isso aqui, né? Copiarem essas equações aqui do segundo grau e responderem no caderno. Então, responder quem é o A, quem é o B e quem é o C dessas equações aqui. Tudo bem?